Como organizar seus estudos para aprender matemática do zero. Por incrível que pareça, você pode ter acesso ao melhor curso do mundo, ter os melhores livros, os melhores professores, mas se você não aplicar isso que eu te falar hoje, você não vai conseguir ter resultado. Então fica aqui comigo até o fim, que eu vou te passar bastante coisa prática para você fazer e ter essa organização de um estudante de alta performance, beleza? Então se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo também, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E me conta aí nos comentários, depois no final, como é que tá a sua organização pelos estudos. Você tá com dificuldade ou você tá seguindo bem seu cronograma? Me conta aí que eu quero saber, beleza? Bom, eu costumo dividir essa organização dos estudos, essa busca por ter uma performance melhor, em 3 áreas diferentes. Primeiro seria a área física, ou a área do corpo em si, que está relacionado, por exemplo, a forma como você dorme, a sua alimentação, a atividade física, tudo isso é uma área específica que também é importante para você desempenhar bem nos seus aprendizados. A segunda área seria a parte mais emocional, que aí quando a gente fala bastante sobre mentalidade, sobre como gerenciar suas emoções na hora que você está estudando, na hora de uma prova, e também bastante sobre foco, sobre hábitos, sobre disciplina e até o ambiente que você está estudando. Tudo isso entraria nessa área mais emocional, que também é importante para você ter um bom desempenho. Mas eu não vou falar nesse vídeo sobre nenhuma dessas 2 áreas. O que eu vou falar nesse vídeo aqui é sobre a terceira área, que é a parte mais técnica do seu aprendizado, que é onde você vai aplicar métodos para de fato aprender. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então eu quero falar especificamente sobre planejamento. Eu recomendo que quando você for fazer um planejamento de estudos, você seja específico e faça 6 perguntinhas que vai te orientar, vai te dar um detalhamento no nível que você precisa. Porque, por exemplo, você pode falar que você quer emagrecer, sei lá, 10 quilos esse ano e ficar por isso mesmo. Agora, quando você define quantos quilos você vai emagrecer por mês, o que você vai fazer, quanto de atividade física você vai fazer por semana, quanto de caloria você vai reduzir na sua alimentação, etc. Isso traz um detalhamento e quem tem esse detalhamento num certo planejamento, num certo objetivo, consegue ter mais resultados, tá? Isso é estatístico, não tem nem o que discutir. Então, se você traz essa ideia para os seus estudos, a chance de você alcançar o resultado que você quer é muito maior, tá? Se você simplesmente falar: eu vou estudar, mas vai estudar o quê, quando, que material, o que você vai fazer? Né? Se você deixar vago assim, você vai gastar mais tempo tomando decisão todos os dias e vai acabar desistindo desse processo. Então vamos lá, anota aí as 6 perguntas que você vai ter que fazer e vai ter que responder ainda nesse vídeo para você mesmo, para já criar esse planejamento mais detalhado. Então a primeira pergunta é quanto? Quanto que você vai estudar para atingir seu objetivo? Isso eu estou falando exatamente em quantidade de horas. Você pode definir essas quantidades de horas, por exemplo, em quantidade de horas semanais. Então, por semana, eu vou estudar, sei lá, 10 horas, 12 horas, 14 horas ao longo da semana, certo? Ou você também pode definir essa quantidade de horas por dia, tá? Então, por dia eu vou estudar tantas horas. Então, primeiro é importante você definir isso de acordo com a sua agenda, com a sua programação, com a sua rotina. A segunda pergunta é quando? Então, depois que você definiu a quantidade de horas, você precisa definir em quais dias você vai estudar. E além dos dias, sei lá, segunda, quarta e sexta, ou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou todos os 7 dias da semana, além de você definir isso, você também precisa definir em que período do dia você estuda. Então, se você vai estudar na segunda-feira, vai ser de manhã, vai ser à tarde, vai ser à noite, vai ser misturado, né? Um pouco em cada período. Como é que vai ser isso, tá? Então, responde essa pergunta: quando você vai estudar? A terceira pergunta é onde? Então, qual que é o local do seu estudo? Você vai estudar sempre no seu quarto, você vai estudar na cozinha, você vai estudar no cursinho que você está fazendo, você vai estudar numa biblioteca, você vai estudar numa cafeteria. Onde que é o seu local de estudo? E sobre isso eu até recomendo que você tenha uma certa variação para que o seu cérebro não fique preso àquele local e com o tempo você até acaba perdendo performance, tá? Se você ficar no mesmo local, estudando no mesmo local durante 1 ano ou alguns meses, pode ser que com o tempo você acabe perdendo performance. Então é bom ir mudando de vez em quando para dar uma clareada nas ideias, tá? Recomendação importante essa. Quarta pergunta seria por onde? Ou seja, quais os recursos que você vai coletar, que você vai usar para estudar aquilo que você precisa.
E aí você tem que pensar em todas as matérias que você vai estudar, obviamente. Então, se você vai estudar matemática, quais são os recursos? Você vai estudar física, quais são os recursos? Vai estudar português, quais são os recursos? Recursos quer dizer o seguinte, podem ser cursos online, podem ser livros, podem ser aulas particulares, podem ser, enfim, lista de exercício, etc. São os recursos que você vai usar para adquirir aquele conhecimento, ok? Quinta pergunta seria o quê? Então, o que você vai estudar? Uma vez que você saiba que se você vai se preparar para alguma prova, na sua prova cai matemática, português, história e outros assuntos, você tem que definir quais são os assuntos que você vai estudar dentro de cada disciplina. Então, dentro de matemática, você vai estudar matemática básica, você vai estudar matemática do zero, que é o que a gente está falando aqui. Então, você precisa definir lá, vai estudar álgebra, aritmética, geometria. O que você precisa? Essas matérias mais específicas dentro de cada disciplina vai também te ajudar a montar um cronograma melhor. Aqui a gente não está falando de cronograma ainda, posso até fazer um vídeo futuramente sobre isso, mas primeiro você monta o seu planejamento para depois colocar ele no seu cronograma, uma vez que você já tenha definido tudo isso. E por último, é o como. Então, como você vai estudar? Qual é a técnica que você vai usar para aprender? Essa técnica você pode usar para matérias diferentes. Então, se você está estudando línguas, normalmente o pessoal gosta de usar a técnica de flashcards para memorizar alguns vocabulários, algumas frases. Isso já não funciona tão bem para matemática, por exemplo. Então, você teria que usar uma outra técnica, tá? Então, você pode usar, por exemplo, a técnica de Feynman. Você pode usar uma técnica que eu passo para meus alunos também, que é a técnica 5/10. Ou seja, a cada 10 minutos de aula que você assistir, você tem que resolver 5 exercícios sobre aquele assunto. Isso vai fazer você não ficar tanto na teoria e colocar a mão na massa e aprender matemática de fato. Essa é uma boa estratégia para você usar para exatas. Você pode usar a ideia de mapa mental, você pode usar simulados também, ou até a técnica de revisão por porcentagem, né? Aqui também entra o seu método de fazer revisão. Tem até uma planilha que eu criei para os meus alunos da mentoria, que você coloca lá os acertos seus de cada lista e ela vai calcular para você quando que você vai ter que revisar aquele assunto baseado na sua porcentagem de acerto, tá? Bem interessante e bem útil. Então, feitas essas 6 perguntas, você já tem o seu planejamento detalhado. E uma dica extra aí para você aplicar, principalmente quando for montar o seu cronograma mesmo, é deixar blocos livres, tá? Blocos em que você vai usar, eu chamo de backup, caso você não tenha conseguido estudar tudo que você deveria naquela semana ou naquele mês. E você pode até colocar pequenos blocos por dia. Então, você fez um planejamento que você ia estudar 3 horas por dia. Você pode deixar ali 1 hora ou meia hora extra livre para caso tenha acontecido algum imprevisto naquele dia, você estude o que restou naquele bloco livre, tá? Isso é útil para você colocar durante a semana e durante o mês também. Colocar, por exemplo, um fim de semana livre para que lá você coloque as suas matérias em dia, daquilo que você se planejou a estudar. Beleza? Então, feito isso, você já vai ter uma organização mínima para já começar a estudar matemática do zero ou qualquer outro assunto, tá? Isso que eu te passei serve para estudar qualquer coisa. Você já respondendo essas 6 perguntas, você já vai ter o seu planejamento detalhado, ok? Se essa dica foi útil para você, se você já vai aplicar, coloque nos comentários, deixe o seu like também e me conta se você quer mais vídeos como esse, mais vídeos te dando dica de como estudar, de como planejar seus estudos, além desses conteúdos mais específicos de matemática que a gente tem aqui no canal, beleza? É legal saber essa opinião de vocês. Fechado, gente? Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo.